irmãs, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos cantar o hino, vamos dar início no culto desta noite. Vamos cantar o hino de número 354. Maria,
versículo para a introdução, no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo 27. Mateus, capítulo de número 8, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Nesse momento, irmãos e irmãs, vamos deixar a oportunidade para o período de louvor. Vamos deixar a oportunidade para as crianças, os netinhos do nosso irmão Jorge, menino irmão Diego. Nós vamos deixar a oportunidade também para a jovem, todos os irmãos e irmãs que têm a oportunidade, vamos estar aproveitando o nosso tempo, que é precioso. Boa noite. Tu és meu melhor amigo, minha calmaria, única cuidão. Tu és a força, minha coragem, e tu me guia a minha salvação. Ainda que não essa figueira, eu vou confiançar em ti, em ti. Ainda essa fortuna videia, eu vou confiar em ti, em ti. O meu que eu amo pelo te amar, eu não me queimei. O mano está comigo, esse é meu abrigo, esse é o mano se seguindo. O mamãe que eu amo pelo te amar, eu queimei. Mamãe chama onde não hoje teia. Amanhã vou acordar sorrindo. Chu 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 no you, chu 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 you, chu you. Ainda amanhã essa figueira, vou alcançar em ti, em ti. Ainda amanhã essa fortuna videia, vou confiar em ti, em ti. Meu sonho humano pelo te amar, eu não me queimei. Mandando comigo, esse é meu abrigo, eu estou seguindo. Mãe, eu que eu amo pelo te amar, eu não me queimei. Mãe, se mamãe te ideia, amanhã vou acordar sorrindo. Mamãe, não te montes, hoje o meu socorro vem, o meu socorro vem do Senhor. Mas montes, hoje o meu socorro vem, o meu socorro vem do Senhor. O meu que eu ando pelo te amar, eu não me queimei, não. Mamãe andando comigo, esse é meu abrigo, mundo andou seguindo. Mamãe que eu amo pelo te amar, eu não me queimei, chu chu yu.
Amanhã vou acordar sorrindo. Amém. Boa noite. Eu vou ler em Isaías 20, verso 1. No ano em que veio Tarta a Asdod, enviando Sargão, rei da Assíria, e guerreou contra Asdod e a tomou. Amém. Boa noite. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Se você não vai, não me peça a mim. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. Boa noite. Boa noite a todos. Santificai, santificai. Se queres ver o céu se abrindo e ouvir Deus falar, santificai, santificai. Amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Muitos de lábios impuros no serviço de Deus, com as suas vestes manchadas pelos pecados seus, mãos
contaminadas com impureza de ser. Santifique hoje sua vida, se queres ter poder. Santificai, santificai, se queres ver o céu se abrindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Santificai, santificai, se queres ver o céu se abrindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Breve o Senhor a figueira vai balançar. Ai daquele que não tiver firme com a vida no altar. Seja santo em toda a maneira de proceder, pois breve o Senhor regressa nas nuvens com poder. Santificai, santificai, se queres ver o céu se abrindo e ouvir Deus falar. Santificai, santificai, amanhã o Senhor maravilhas no meio de vós fará. Amém. Vamos cantar o 390.
convidamos a todos para colocar de pé. Vou deixar a oportunidade, a irmã Neuza dirige a Deus uma palavra de oração. Vamos estar orando pela nossa irmã. Amém, Senhor Jesus. A escala dessa noite, a escala do nosso irmão Jorge. Irmão Jorge, essa oportunidade. Boa noite, meus irmãos. Eu vi o irmão aqui, eu acho que o irmão Jorge teve passado, estava passando. Mas vamos orar ao Senhor Deus, vamos ver o que o Senhor tem para nós nesse dia de hoje. É um privilégio grande estar aqui mais uma vez com os irmãos, né? Nós vamos continuar aqui. Nós sempre estamos na dependência das orações dos irmãos, né? Qualquer um de nós precisamos de fazer isso. Eu quero ler com os irmãos a história de um homem rico e que foi falar com o Senhor Jesus pela noite. Alguém sabe quem é? Nicodemos. Tem irmãos que chegam e dizem assim: nós vamos ler um texto conhecido, mas quando fala num assunto ninguém sabe onde está, né? Nicodemos. E nós vamos encontrar isso aonde? É claro que nós queremos usar a participação dos irmãos, das irmãs aí. O texto é conhecido, a história é conhecida também, né? Mas e se eu não sei onde está escrito, como é que eu vou encontrar isso? Eu tenho que abrir em que livro? João, e o capítulo? Isso, irmão. Se eu não soubesse onde estava, agora eu já sabia, né? Então, por isso temos que estar sempre com a nossa mente voltada, porque eu nunca vi no nosso tempo de hoje estarmos esquecidos das coisas. E tem hora que eu até admiro comigo mesmo. Onde está isso, né? E quando a gente pergunta onde é que foi lido cedo, a gente não costuma não saber. Parece que tem tanta influência na nossa vida, tomando os lugares das coisas mais excelentes, não é? E estamos tão esquecidos, e pior que não é só idoso não. E aí nós ficamos assim, igual o Tiago falou. Você como olhou no espelho lá, voltou, não sabe como era, volta de novo. Ai, é uma dificuldade nesse mundo, né, irmãos? E nós estamos diante de uma coisa muito importante, que é a palavra do Senhor Deus. Então nós vamos ver, vocês já sabem que está em João capítulo 3, e nós vamos para lá, né? Vamos ver o assunto tão importante e conhecido, mas nós vamos mexer com essa parte aqui para vermos o que o Senhor Deus ainda tem para nós nesse capítulo 3. O assunto de um homem que foi falar com o Senhor Jesus pela noite. Eu vou convidar os irmãos,
os já, ó, que maravilha, já estão de pé. Obrigado, viu? Isso é importante, eu acho muito importante isso, porque além de fazermos o exercício, é reverência à palavra do Senhor, e para mim é importante. Vamos ver uma coisa aqui, que está. Obrigado, irmão, me ajudou muito aqui. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: é verdade, e em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde ele vem, e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, saber o Filho do Homem que está no céu. Obrigado. E os irmãos, nós vamos falar mais uma vez. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor e do compromisso da Tua palavra, e nada podemos fazer se o Senhor não abrir nossa mente, nossos corações, e nos falar aquilo que precisamos de ouvir. E nós colocamos diante de Ti, no Teu altar, esta grande necessidade nossa, da Tua igreja nesse momento, para que nós possamos falar aquilo que Tu queres e entender conforme a Tua vontade. Rogamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar. Não sei, os irmãos, mas eu já presenciei muitas pessoas tentando descobrir e aplicar as razões que Nicodemos foi de noite falar com o Senhor Jesus. E meditando nisto, eu entendi uma coisa. Eu entendi que os feitos do Senhor Jesus incomodavam aquele homem, porque era um contraste o que ele via, o que ele entendia, e que os seus próprios companheiros falavam a respeito do Senhor Jesus. E aquilo incomodava Nicodemos, porque não batia o que eles falavam a respeito dele, não seus discípulos, mas os seus próprios comparsas da cúpula ali, do ministério dos judeus, dos sacerdotes, dos escribas, e ele era um daqueles principais homens dali. E nisso ele demonstra uma sinceridade no seu coração, de não conformar com aquilo que eles falavam a respeito dele. E nós sabemos que na carta de João,
está o primeiro milagre que foi feito por ele, o primeiro sinal foi o vinho no casamento. E me parece que, ao lermos aqui, logo em seguida, ele entra na história para nos dar um grande exemplo. E ele se preocupa, porque o Senhor Jesus, no intervalo, até mesmo nós vemos que as Escrituras, foi muito tempo depois, né? Os estudiosos dizem que depois de 70, 60, 72 anos é que foi escrito o Evangelho. É bem provável que alguma coisa não está em sequência, mas não importa. O importa é que este homem, ele foi de noite. Mas por que de noite? Se eu perguntar a vocês se tem alguma coisa que está incomodando a sua vida, tirando a paz, e você pode fazer hoje, por que deixaria para amanhã? Então eu vi assim um grande incômodo de Nicodemos, e ele podia, se na verdade alguns calculam, porque tinha vergonha dos outros, porque não queria ser visto. Pode ser, não vou contradizer isto, mas eu vejo aqui uma preocupação, que ele disse: eu não posso deixar isso para amanhã, eu vou agora lá falar com ela. Ele já pensava em passar a noite em paz, porque depois que ele falasse com o Senhor Jesus, aí já traria paz para ele já tinha uma solução. Quem sabe ele poderia descansar melhor ou dormir melhor durante a noite. Porque é muito cruel quando nós estamos incomodados. Você consegue dormir quando você está perturbado com alguma coisa? Nós conseguimos relaxar e dormir bastante? Não, eu vou hoje, não vou deixar para amanhã. É isso que eu vejo essa parte da Nicodemo. A preocupação, porque ele era consciente de que os feitos do Senhor Jesus não eram feitos por um homem natural, normal. É tanto que ele foi direto: mestre, Rabi, eu sei que tu és da parte de Deus. Olha só. E me parece, deixa eu ver aqui. Havia um homem entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Vamos continuar. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos. Preste bem atenção nesta expressão, sabemos. Não era só ele. A preocupação não estava com ele, mas ele teve a iniciativa de procurar o Senhor Jesus para tirar as suas dúvidas. Ele não queria ficar com aquela dúvida. Quantas pessoas que sofrem, irmãos, e vê uma graça em Deus, é informado de que o Senhor resolve o seu problema, enxerga que o Senhor Jesus pode tirar você de uma questão, e vai adiando. Vou deixar para amanhã, continua sofrendo. Está com problema em casa. Alguém já te disse que o Senhor é a solução de qualquer problema, mas você deixa para amanhã. E depois o inimigo te atrasa, você deixa para depois. E sabe quem é que continua sofrendo? É você que deixa para amanhã. Não podemos ser ou procrastinar as coisas, devemos atender imediato. Eu vejo uma grande lição neste homem. Se ele foi porque estava com vergonha, eu não me interessa. Mas eu sei que ele, na hora que ele viu a oportunidade, ele foi falar com o Senhor. E se eu perguntar aos irmãos e às irmãs, tem hora para falar com o Senhor Jesus? Ele marcou hora para vocês? Muito embora tenha alguém que canta dizendo assim: eu marquei o encontro com Deus, eu não sei se está muito certo. Eu devo dizer que se você quer falar com o Senhor, não tem hora. Eu sou uma pessoa que eu não deixei nem para o dia seguinte, e nem deixei anoitecer. Uma tarde de domingo, quando eu estava em desespero, incomodado pelas minhas culpas, meus erros, viajando numa estrada solitário, dirigindo um caminhão,
o Senhor me abriu a mente que Ele poderia me tirar daquela aflição que eu estava. E foi naquela hora que eu disse: Senhor, é agora. É agora. Se queres, pode me levar. Eu não deixei para outro dia. Não sei se vocês ouvem ou lembram de um hino que disse assim: e ali caiu o fardo. Longe eu andava, né? O hino que diz, não vou dizer tudo, mas ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Foi o que aconteceu comigo. Esse hino, diversas vezes eu canto ele porque é a minha história. É a história de alguém que quer solução para o problema, se livrar do sofrimento. E quantas pessoas entre nós estão sofrendo, com tristeza, sem solução, e mesmo já tendo ouvido, porque Paulo hoje na lição disse que esse evangelho já foi pregado no mundo todo, quer dizer que o Senhor Jesus já foi falado para o mundo todo. Aquele pai que não passou para o filho está em dívida com ele. E assim aconteceu comigo naquela tarde na estrada. Eu disse: Senhor, é agora. Se quiseres, pode me levar. Não tinha um mensageiro me aconselhando, mas aquelas palavras que desde criança eu já tinha ouvido falar, o Senhor fez com que repetisse na minha consciência, e ouvi o chamado dele: estou aqui, Senhor, é agora. E eu vejo muitas pessoas sofrendo. E eu agora, quando eu vejo Nicodemos, e de noite falar com o Senhor, foi um homem que não deixou o seu problema, a sua preocupação, o seu incômodo para o dia seguinte. Eu vou agora falar com ele. Você está sofrendo durante a noite? É só você dizer: é agora. Levanta da sua cama e vai falar com ele. Não tem hora marcada para o Senhor, porque Ele está atento todos os momentos da vida. Essa é a primeira mensagem que nós encontramos aqui nesse texto. Mas ainda vemos que era um homem sem conhecimento, um homem natural, que entendia que servia a Deus o seu principado ali no Sinédrio. Mas estava incomodado. Se tem alguém aqui com um problema aí, que sabe que Jesus resolve, não deixa para amanhã não, vai de noite falar com ele. Fale agora, expressa a sua vida. Para que ficar sofrendo? Eu aprendi isso. Mas ele disse assim: mestre, sabemos que tu és da parte de Deus. Olha bem, ele incluiu mais alguém aqui, porque está no plural, não é só ele. Mas foi só ele que teve coragem de ir lá. Sabemos que tu és vindo de Deus. Mas não importa, o Senhor Jesus poderia, que maravilha, beleza, você sabe que eu sou vindo de Deus, então eu sou o tal mesmo que eu vim de Deus. Não. Como muitas vezes nós saímos de um púlpito e alguém está falando: você falou tão bem. Não vem atrás do que eu falei bem, não. Trata de escutar o que foi dito e faça logo o que deve ser feito. E agradeça a Deus porque o Senhor te falou alguma coisa. E o Senhor Jesus foi direto: isso não é importante você saber. Eu estou usando algumas palavras, irmãos, colocadas para que facilite a compreensão. Porque o Senhor Jesus disse: é necessário nascer de novo. Não importa que você saiba que eu vim de Deus. O importante é que você seja um homem nascido de novo. É isso que importa. Ele não entendeu: mas como é que eu vou nascer de novo? Então isso é prova de que Paulo, quando escreve que o homem natural não pode entender as coisas de Deus, porque as coisas do Espírito se decidem espiritualmente, a natural se decide naturalmente. Então, se nós não tivermos a unção do Espírito, nós não podemos ser aprofundados nas coisas de Deus, que o Espírito nos leva à profundeza, para nos fazer entender as coisas de Deus. E o Nicodemo não sabia. Mas como é que pode? Não tem como nascer de novo. Eu te digo que na verdade, se você não se tornar um novo homem, nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus fala que não pode, esse adjetivo, irmãos, é que você não tem poder para isso.
Não tem como. E o Nicodemos ficou preocupado com aquilo. Mas eu vou nascer de novo. O que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Então necessário é você nascer de novo, porque aquele que não nascer da água e do Espírito, isso significa da palavra e do Espírito, você não tem como entrar no reino de Deus. E nós vemos isto, irmãos, que há muitos crentes de fato, mas aí às vezes precisa nascer do Espírito. Nós entendemos que nós temos especificadamente dois fatores na nossa vida, eu vou dizer assim, a nossa mente e o coração. Vocês calculam que Pedro era crente quando começou a seguir o Senhor Jesus? Vocês acreditam nisso? Mas lá um dia o Senhor falou assim: quando tu converteres, vai e anuncia a teus irmãos. Pedro era um crente de mentalidade, mas não era ainda um homem nascido do Espírito. Portanto, teve coragem de negar o Senhor, porque era um homem ainda natural. E vocês sabem, já pensaram que a conversão de Pedro foi naquele perdão que ele recebeu do Senhor Jesus quando negou? Porque ali só foi o chamado. O Senhor passa assim, está ele pescando, ó, vem, me segue. A palavra poderosa de Cristo não fez com que eles resistissem, deixaram imediatamente as redes. Eu vou fazer você de um pescador de homem. Mas Pedro seguiu na sua natureza. Depois chegou a dizer: Senhor, para onde nós vamos? Só tu tem palavra de vida eterna. Pedro era um crente. Mas o que Pedro precisava? De uma conversão que leva a pessoa a nascer do Espírito, para que você tenha força de lutar contra o pecado, para que você tenha força de não ser um questionador, para que você seja um seguidor de Cristo, na verdade. E se não for pelo Espírito, você não tem como fazer isto. Eu uso dizer que é uma tortura para aquele que não é nascido do Espírito permanecer na fé e na doutrina dos apóstolos. É torturado porque ele não tem a força para vencer a carne. Quando o pecado chama, ele vai. Quando alguém convida, ele vai. O Senhor está dizendo aqui que quando você nasce do Espírito, você recebe. Quando nós citamos hoje cedo, Efésios 13, 1 e 13. Quando você ouviu a palavra da pregação da vossa salvação, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa redenção. É esse que nos leva à glória de Deus, é esse que nos coloca dentro do reino de Deus. E o Nicodemo não sabia, o coitado. Mas o Senhor fala para ele: o que é nascido da carne é carne, ó, simplesmente é carne. Então nós podemos ser um crente e saber que a palavra de Deus é verdadeira, mas nada disso importa. Podemos crer que o Senhor Jesus é Filho de Deus, podemos crer que Ele foi crucificado, mas não basta só isso, a mente trabalhar, é preciso de subir ao coração, é preciso funcionar e trazer aquela luz que nos faz entender. Senão, ficamos igual o Nicodemo, antes de falar com o Senhor. Eu não sei bem dizer qual foi o seu procedimento dali para frente, mas tanto ele recebe a mensagem como o Senhor ordena João que escrevesse, e nós estamos recebendo a mensagem no dia de hoje também. Mais uma vez, queremos incluir o Pedro nesta mensagem, nas experiências dele, que nos trouxe. Aquele mesmo Pedro que disse que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você imagine isso. Aquele Pedro que viu o seu mestre andando por cima da água sem aprofundar. Aquele homem que foi o único que andou sobre as águas.
Aquele homem que assistiu quando o Senhor tomou pela mão a sua sogra, o curou e mandou fazer a comida para eles. Aquele homem que presenciou tantas as coisas, tantos feitos do Senhor Jesus, mas na hora da prova ele disse: eu não conheço ele. Imagina isso. Imagina na hora do seu grande aperto, na hora que você precisa de alguém, e esse alguém disse: não, eu não conheço ele. Irmão, entro nesse assunto e vejo aqui que o Senhor Jesus olha e vê o Pedro, e quando ele vê que estava sendo arreparado pelo seu mestre, o que ele fez? Alguém sabe? Chorou amargamente. Chorou amargamente. E sabe o que eu entendo que o Senhor Jesus fez? Olhou para Pedro com um olhar de compaixão, porque ele já sabia o tanto que Pedro ia sofrer quando descobrisse que ele tinha falhado. O Senhor já estava compassivo, com piedade de Pedro naquela ocasião. Porque o Senhor sabia, sim, quando ele descobrir o que ele fez comigo, ele vai sofrer demasiadamente. Teve compaixão dele. Se qualquer um de nós poderíamos ser revoltado com Pedro, mas teve compaixão. Eu quero chegar no ponto de que, depois que o Pedro foi revestido do poder, a ação do Espírito Santo que Jesus falou com Nicodemo: se você nascer do Espírito, e o que aconteceu com Pedro, o que ele fez? Levantou perante todo o sinédrio e disse, primeira coisa que ele fez, não negou mais o Senhor. Agora está diferente, por quê? Porque recebeu o Espírito do Senhor naquele dia que determinado. Então, irmãos, eu quero dizer uma coisa: se nós queremos ser bem-sucedidos, precisamos procurar o nascimento, a recepção do Espírito do Senhor, porque é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz, é Ele que nos traz a paz, é Ele que nos fortalece para servirmos o Senhor. Então temos que não ficar só na mente cristã, mas no coração cristão. Temos que ser assim. Pregamos uma certa vez no Buriti, no aniversário de alguém, e depois da mensagem, um irmão já veterano, inclusive ele dava muito problema na igreja, no coral, essas coisas. Era um crente, na verdade, e ele me confessou. Eu digo: irmão, eu sou crente, irmão. Eu sou crente. Mas porque quando eu criei, alguém que pregou para mim, forçou que eu aceitasse. E como a palavra de Deus é verdadeira, eu não pude negar, e eu tive que aceitar. Mas ficou sendo um homem problemático. E naquele dia eu falei assim: agora eu entendi, irmão. Agora eu entendi, porque eu só aceitava na mente que é a verdade, mas eu não tinha sentimento no coração. Hoje eu tenho sentimento. O Senhor abriu o coração dele para entender. Quanto tempo ele levou? E as pessoas não sabem disso. Então, um fator de você crer com a sua mentalidade, porque a palavra de Deus te cerca tanto e que você não tem como fugir. Mas não é necessário isso. É necessário o quê? Nascer de novo. É necessário nascer do Espírito. E agora tudo funciona como o Senhor Deus quer. Continua a mensagem com Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. E o Senhor repreende ele. Mas bem que o Senhor Jesus sabia que ele não tinha condição de resolver o seu problema sozinho. Mas você é mestre em Israel, não sabe estas coisas? Pode acontecer, irmãos, com nós. Pode acontecer de nós sermos bem ligeiros nas palavras e não entender as coisas do Espírito também. Não estamos livres disto. E isto nos aperta um pouco, porque é de preocupação nossa de buscar isto com o Senhor.
Pois eu preciso da força para vencer o pecado, eu preciso da força para vencer a carne. Eu preciso de ter aquele espírito para lutar contra a carne. E o Senhor explica bem claro para aquele homem ali, explica para nós hoje também. E ele usa dizer assim, olha, tem uma coisa, eu vou te explicar, o que é nascido do Espírito, ele não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito, porque nós falamos o que sabemos, vocês falam do que vocês não sabem. E eu fico prestando atenção assim, como é que aquele homem ficou quietinho, ouvindo aquelas palavras poderosas, né? Para entender tudo. E na verdade é isso, muitas vezes depois que nós saímos, depois que chegamos, podemos saber de onde viemos, mas nós não sabemos amanhã para onde nós vamos. É o Espírito do Senhor que vai determinar a nossa vida. Quantas vezes alguém chegou para mim e disse, você está querendo ir para Rondônia? Eu falei, não. Eu só quero fazer aquilo que Deus determinar para mim, porque eu não sei. Lá uma vez eu saí com 5 pessoas para visitar uma casa de oração que estava sendo abandonada, né? E na certeza que ia chegar lá, na estrada, um empecilho grande. Bate no meu carro, me tira da estrada, meu carro não tinha seguro, mas o Senhor me segurou, a mim e os 4 que estavam comigo, nada aconteceu, o carro não prestou, mas nós estávamos seguros ali dentro. Não conseguimos fazer. Me preocupou bastante, porque eu estava a serviço do Senhor, eu falei, mas como é que pode acontecer isso? Tem coisa que deixa a gente preocupado. Mas depois eu falei assim, eu sei que o inimigo há tanto tempo ele está lutando por aquele trabalho seja encerrado e que não haja mais casa de oração lá. Ele também apronta com a gente. Você lembra que Paulo disse que uma vez ele queria ir a uma cidade que foi impedido por Satanás? Quem sempre lê a Bíblia, não preciso agora onde está escrito, mas ele fala assim. Então, não é sempre vai acontecer o que nós queremos, porque nós temos um opositor. E o Senhor falou assim, olha, o que é nascido do Espírito não sabe dessas coisas. Não sabe de onde vem, nem para onde vai, mas está ligado. Outro ponto importante que nós podemos trazer uma parte de grande entendimento para nós, é no caso do Filipe e eunuco. Filipe estava evangelizando no lugar. De repente recebe a ordem, vai para Gaza. O anjo falou com ele, lá está deserta a cidade, uma estrada deserta, vai para lá. Ele não questionou, foi. Aí o Espírito disse, ajuda esse carro. Então o que é guiado pelo Espírito do Senhor, esses são filhos de Deus, que é Romanos 14, eles são guiados pelo Espírito, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Filipe não sabia disso. Imediatamente recebe a ordem, tem uma estrada deserta que desce de Jerusalém para Gaza, você vai para lá. Não falou com ele também o que era para fazer. Irmãos, às vezes deparamos num lugar sem saber o que nós estamos fazendo ali. E isso já aconteceu comigo uma vez, ou várias vezes, de eu pensar assim, mas o que estou fazendo aqui? E daqui a pouco eu tinha um serviço para fazer, que tinha alguém em desespero, que precisava de ser aconselhado, e eu fiquei admirado, agora eu sei o que estou fazendo aqui. Foi isso que o Senhor falou com o Nicodemos. Quando o Filipe está na estrada, o Espírito diz, ajuda esse carro. Ele é guiado pelo Espírito, ele não sabia de nada, fez o que tinha que ser feito, e daqui a pouco, o homem sai contente e alegre porque recebeu a palavra, foi batizado, saiu contente, jubiloso. E o Filipe? Se achou e as outras, de que maneira foi? Não sei explicar. Então, irmãos, temos que entender que, na verdade, nós somos guiados pelo Espírito, porque o Senhor não tem obediência de nos explicar tudo. Ele só ordena. Ele só ordena. Às vezes nós estamos pensando em ir para algum lugar, e o Senhor permite que vamos, porque às vezes Ele precisa que você esteja ali, mas Ele não te falou. Ele só faz você fazer o serviço, quando você tem comunhão com Ele, e está esperando por Ele, a direção dEle, e tudo é assim. E Ele explica para o Nicodemos, vocês não sabem o que estão falando, vocês não conhecem, mas nós sabemos de onde viemos.
Então, irmãos, não precisamos alongar muito, porque eu acredito que nós podemos entender isto. Primeira coisa, se você precisa do Senhor Deus, que eu acredito que todos nós precisamos, não podemos deixar para amanhã. Procuramos o Senhor hoje mesmo. Outra coisa importante, que nós não conseguimos fazer as coisas de Deus pela nossa própria vontade, nossa opinião, a não ser pelo Espírito do Senhor. É Ele que precisa de ter primazia na nossa vida, para que nós fazemos segundo a sua vontade, segundo o seu querer. É Ele que nos dá força para vencer as lutas e para lutar contra a nossa própria carne. É Ele que nos encoraja para falar com muitas pessoas, nos encoraja até mesmo para defender o Evangelho e para defender um irmão. É Ele que faz isso por nós. E Paulo, completando, ele diz assim: aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Por isso que é necessário nascer do Espírito. Nascer da água e do Espírito, porque a palavra te fala. E aí agora nós colocamos em Romanos 10 à disposição de todos os irmãos, de todos aqueles que ainda têm dúvida. Ele diz: eis que a palavra está junto de ti, no teu coração, na tua boca. Quando Paulo escreve essa carta, ele está ciente de que as pessoas ouviram. Ele disse: eis que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Visto que com o seu coração crer e com a sua boca fizer confissão, você será salvo. Porque com o coração se crer para ser justificado, e com a boca se faz confissão para a salvação. E é necessário isto. Mas a conversão tem que vir primeiro do coração. E agora você diz o que você entendeu. Você diz para o Senhor o que você quer que seja feito. Você faz aquela pergunta que Paulo fez para ele: o que queres que eu faça? Você faz aquela pergunta que o carcereiro fez: o que eu devo fazer para ser salvo? Essa é uma pergunta que todos os remidos precisam fazer quando encontram com o Senhor Jesus Cristo, porque temos alguma coisa a fazer. É claro que o preço da nossa salvação o Senhor Jesus já fez por nós. Entendendo isso, que nós precisamos dele, temos problema, temos causa a resolver, então nós precisamos nos colocar diante dele. E precisa de ser hoje. Pode deixar para amanhã. Às vezes deixa para amanhã, mas o seu resultado é hoje. Se você aprendeu com Nicodemo, você vai hoje mesmo falar com o Senhor. Você não vai deixar para o dia seguinte. Resolve logo esse problema e durma em paz. Que Deus nos abençoe, nos ajuda, para que nós venhamos entender com mais clareza a palavra do Senhor e nós procurar a ação do Espírito do Senhor na nossa vida, porque Ele nos conduz à profundeza de Deus. Ele nos dá força para a luta, Ele nos faz vencer, Ele nos faz vitorioso quando Ele está habitando em nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Se você está contente, pode dizer um amém, né? E passe umas palavras para o irmão Carlinho. O irmão citou o hino de número 74. A maior necessidade de uma pessoa é o arrependimento. Nicodemos precisava da graça de Deus, assim como nós precisamos um dia. Quem
momento estamos chegando no final desta reunião desta noite. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos visitantes, né? Em nome da igreja, nós agradecemos. Queremos deixar a oportunidade para os pedidos de oração. Verdade, meu irmão. Muito bom. Culto de ação de graça, dia 1º, né? 1º de novembro, dia de sábado.
Gediel tem dito sobre o irmão Clodoaldo. Hoje mesmo eu conversei com ele e eu estou contendo o coração da gente. Ele mandou uma ofertinha pequena para ele, ficou muito agradecido, me agradecendo. E eu fiquei comovido quando ele falou que não sei se você ouviu, eu escutei aquele vídeo dele, áudio. Se cada 100 pessoas doar R$10 cada um, eu ajudava ele. Eu fiquei olhando, irmão Gediel, a humildade dele. Ele poderia ter falado 1000 pessoas, mas ele falou 100 pessoas de R$10, né? Vamos ajudar aquele irmão. Eu quero me esforçar da minha parte. A gente é tão fraco e falha, mas eu quero esforçar da minha parte para ajudar ele. Nós temos aqui também, próxima quarta-feira, ensaio do coral. E vamos estar orando pela irmã Adriana, esposa do irmão Magno, né? A irmã Adriana mandou aqui na tela aqui. Muito bom esse trabalho, irmão Adriana, faz a gente lembrar das coisas. É desse jeito a vida, né? Vamos estar orando um pelos outros, pelo nosso irmão José, que vai fazer essa trajetória aí. Só Deus para guardar nós nessas estradas. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos nos pedir ao irmão Gediel que ora encerrando esta reunião. Amém, Senhor Jesus. Estamos todos em liberdade.